Olá, novamente eu estou de volta aqui e quero te fazer uma pergunta. Para você, o que é a medicina preventiva? Ou de que forma nós nos prevenimos de determinadas doenças? Será que a sua resposta foi tomar vacinas, tomar alguns medicamentos, ou principalmente, como nós fazemos muito, realizar vários exames todos os anos, o famoso check-up? Será que isso realmente é medicina preventiva? Vamos analisar um pouco essa situação? Quantas vezes você já realizou exames e esses exames são inconclusivos? Ou às vezes você tem um sintoma e a hora que você realiza um exame específico daquele órgão, daquela estrutura, o exame não dá nenhum resultado, ou melhor, o resultado é negativo, não tem nenhuma alteração. Por que será que isso acontece? O que está acontecendo se o corpo apresenta um sintoma e aquela estrutura não tem nenhuma alteração? Onde está o problema? Bom, vamos começar falando sobre a definição de saúde. A definição de saúde hoje, teoricamente, o que é? Ausência de sintomas. Ausência de sintomas e bem-estar geral. Então, se uma pessoa apresenta um quadro assintomático e tem um estado de bem-estar equilibrado, teoricamente essa pessoa é considerada uma pessoa saudável. Mas isso representa a verdadeira saúde? Será que o fato desse indivíduo não ter nenhum sintoma quer dizer que ele tem saúde? Na verdade, não. E isso é exatamente o que acontece nos exames que não dão os resultados esperados. O que acontece? Muito antes de um órgão, de uma estrutura apresentar um sintoma e até mesmo de apresentar uma alteração na estrutura, o que acontece é uma alteração da vitalidade do tecido. Então, cada tecido no nosso corpo tem uma vitalidade e cada tecido no nosso corpo, cada órgão, tem uma frequência eletromagnética. Então, muito antes da estrutura ser alterada, a frequência e a vitalidade dessa estrutura, desse tecido, está alterada. Consequentemente, se eu altero a vitalidade, se eu altero a frequência, eu estou interferindo na função dessa estrutura. É o que nós chamamos de patologia funcional. A patologia funcional, ela é uma alteração da vitalidade e da frequência eletromagnética desse tecido, sem que haja comprometimento da estrutura ainda. Claro que a médio e longo prazo, com uma alteração dessa frequência, dessa vitalidade, essa estrutura começa a ser alterada. Então é exatamente isso que acontece. Só que temos um grande problema nessa história. Os exames que nós utilizamos não são exames funcionais, são uma fotografia da estrutura. Então, uma ressonância magnética, ultrassonografia, um raio-x, o próprio exame de sangue, ele é uma fotografia da estrutura. Quantas vezes uma pessoa com dor no estômago fez endoscopia e o resultado não dá nada, né? Não tem nada no estômago? Por que ela tem sintoma mesmo que a estrutura não esteja comprometida? O que está acontecendo? Certamente tem uma alteração da vitalidade daquele tecido, consequentemente gerando algum tipo de sintoma. E mais, muitas vezes você tendo uma alteração da vitalidade, pode não ter sintoma nenhum inicialmente, mas tem uma alteração ali, tem uma disfunção, tem uma alteração funcional, que é justamente quando fazemos vários exames ao longo dos anos, né, o famoso check-up. Esses exames não avaliam a vitalidade do tecido. Quando chega a identificar alguma coisa, é porque a estrutura já está comprometida. Então, muitas vezes, essa alteração da vitalidade é bem antiga e, ao longo do tempo, ela vai repercutir na estrutura. Agora, o que altera essa vitalidade? Né? O que interfere nesse indivíduo? Nós já falamos aqui sobre a questão do inconsciente, sobre a nossa coerência psicofisiológica. Não adianta nada eu achar que estou bem, me sentindo bem, se a minha coerência psicofisiológica não está boa. Se eu não tenho uma boa coerência, eu não tenho uma boa resiliência ao estresse, eu não tenho uma boa adaptabilidade do meu corpo ao estresse. Tá? A melhor maneira de prevenir, de prevenção para essas patologias, é uma abordagem global, é observar o indivíduo como um todo. Por exemplo, se você quiser entender como um avião faz para voar, você
teria que avaliar cada parafuso individualmente? Se você estudar cada pecinha do avião separadamente, você consegue entender como ele faz para voar? Ou seria necessário você entender o conjunto, todas essas peças interagindo, né, todas essas peças montadas que vão fazer com que esse avião possa voar? O nosso corpo é a mesma coisa. Será que se reduzirmos o nosso corpo a somente a bioquímica e a biologia, conseguimos entender o funcionamento e, consequentemente, entender como mudar esse funcionamento? Ou precisamos entender o indivíduo como um todo? O nosso corpo é um conjunto de células, bioquímica, fisiologia. Porém, existe uma individualidade que vai animar esse corpo, que vai colocar esse corpo em funcionamento. Então, se considerarmos somente a bioquímica e a biologia, estamos deixando de fora essa individualidade, que é justamente o que coloca esse corpo em funcionamento. Dessa forma, não conseguimos atuar de forma global no corpo. Estamos só suprimindo sintomas, que é mais ou menos o que a medicação faz no nosso corpo. Ela não resolve o problema, ela suprime os nossos sintomas. Temos que lembrar o seguinte: a soma das partes é sempre menor do que o todo. Ou seja, eu tenho uma soma de células, bioquímica, fisiologia, mas animando tudo isso eu tenho um todo, eu tenho um indivíduo, eu tenho uma individualidade. Então, o todo sempre vai ser maior que a soma das partes. Se não levarmos isso em consideração, vamos só suprimir doenças, não vamos tratar as doenças. Isso é muito importante. Nas próximas publicações eu vou falar pontualmente de algumas patologias ou de algumas disfunções para que vocês entendam de que forma hoje nós procuramos cuidar das doenças e sim realizar uma verdadeira medicina preventiva.